Boa noite, turma. Vamos começando a chegar na sala. Mais uma aula em um formato diferente dos nossos formatos habituais. Mas na próxima semana a gente volta para a nossa plataforma normal, StreamYard via YouTube. Ontem e hoje estamos aqui pelo Facebook fazendo transmissão por conta de um problema técnico, mas em breve estaremos resolvendo. Seja bem-vindo, Valdenira. Seja bem-vindo, turma de Neuropsicopedagogia, Atuação Profissional e Estratégias de Intervenção. A gente hoje encerra com o nosso quarto e último encontro desse curso, mais uma formação de tantas que a gente já vem realizando ao longo de 2020 e 2021. Me deem um retorno do sinal com relação a som. Tá tudo ok com o som? Tá chegando direitinho para vocês? Me deem um ok se vocês estão me ouvindo bem. Por favor. Dá só um retorno aí com relação ao som, se tá ok, se tá chegando direitinho para vocês. Para que a gente possa continuar aqui a nossa aula. Só um retorno com relação ao som, se a minha voz está chegando para vocês direitinho, para a gente começar a nossa aula, por favor. Quem puder me dar esse retorno aqui pelas mensagens, se o som está chegando ok. Tá ok, né? Obrigado, Herbênia, Aline Martins de Quixadá, sejam bem-vindas a esse espaço. Não, a imagem é só dos slides, ok? Tá aparecendo direitinho para vocês o slide e o som da minha voz. Hoje a minha imagem só vai aparecer no final, tá bom? Quero só saber se tá ok o som da minha voz e a imagem do slide, tá ok? Tá ok, Aline, Fátima? Ok, obrigado. Bom, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um encontro do nosso curso de formação em Neuropsicopedagogia, Atuação Profissional e Estratégias de Intervenção. Hoje a gente realiza a quarta e última aula dessa formação, concluindo aí mais um curso online. Não tem imagem dos slides? Não está aparecendo a imagem do slide, Valdenira? Está aparecendo aqui para mim. Para vocês não está aparecendo o slide? Não estou entendendo. Está aparecendo o slide, gente, por favor, para a gente continuar. Helena, está aparecendo a imagem do slide? Ok. Então vamos lá. Todos já me conhecem, sou o professor Wilson Cândido Braga, autor de 2 livros, também autor de 2 capítulos, um em cada livro que eu vou mostrar a seguir. Pronto, é para aparecer só os slides e a minha voz. Se não está aparecendo, Valdenira, tem algum problema aí, entra de novo no link que vai abrir para vocês. É para estar aparecendo aí os slides. Não vai aparecer a minha imagem, vai aparecer para mim só no final, tá bom? Bom, como eu estava dizendo, sou o professor Wilson Cândido Braga, estou com vocês já há algum tempo ministrando cursos de formação, coordenando pós-graduação, sou autor desses 2 livros, Autismo, Azul e de Todas as Cores, e o livro Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, que eu já apresentei em vários momentos para vocês, mas mais uma vez trago aqui para apresentar nesse último encontro desse curso. Um livro voltado ao autismo, que possivelmente será um cliente aí dos profissionais da neuropsicopedagogia e da psicopedagogia.
e o livro Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, onde a gente faz um apanhado sobre diversas síndromes que tanto trazem a deficiência intelectual como trazem o autismo como condição comórbida, como quadro diagnóstico associado. Também tem um capítulo, Autismo e Educação Inclusiva, nesse livro, Educação Inclusiva e Educação Especial, Perspectiva na Aprendizagem Escolar, um livro que fez parte de um grupo de estudos da UFC, coordenado pela professora Robéria Vieira Barreto, então, que foi lançado em 2019, a partir da conclusão de um grupo de estudos realizados na UFC. Também tem um capítulo da minha autoria nesse livro, que vai sair agora no final de fevereiro, Desvendando o Autismo, Mitos e Verdades, onde eu venho com um capítulo nesse livro Autismo, um Olhar por Inteiro, publicado pela Litera Books de São Paulo. Então, em março, oficialmente será o lançamento e até final de fevereiro a gente já está recebendo esse livro aqui em Fortaleza também, tá? Bom, iniciamos o projeto de continuidade de 2020, agora em 2021, com alguns cursos online, onde tivemos em janeiro o curso de Neurociências, Neurodesenvolvimento e Aprendizagem, abordagem psicopedagógica e neuropsicopedagógica, curso esse já concluído, né? Até o final de janeiro a gente concluiu esse curso. Iniciamos no dia 27 de janeiro mais um curso com o título de Grupo de Estudos, Orientação e Supervisão Profissional. Esse é um estudo que a gente faz de janeiro até junho, um encontro mensal. Tivemos o segundo encontro ontem, que também fizemos pelo Facebook. Iniciamos em fevereiro mais 2 cursos, Autismo e Deficiência Intelectual, onde a gente usou como referência os 2 livros da minha autoria. A gente encerra esse curso no dia 3 de março. E também no mês de fevereiro a gente iniciou esse curso de vocês que está acontecendo hoje, que a gente conclui agora, hoje, dia 25 de fevereiro. Então a gente teve 2 cursos em janeiro, 2 cursos em fevereiro, e agora em março a gente já iniciou o primeiro curso de março. Começamos no dia 22 de fevereiro, com o primeiro curso de março, né, que é o curso AEE em Debate, Qualificação da Prática Profissional, um curso com carga horária de 200 horas, com encontros online, né, nessas datas pré-agendadas, e atividades domiciliares para complementação dessa carga horária. Então, um curso voltado a discussões, a debates sobre situações importantes da prática profissional, do profissional que está na sala de recurso multifuncional e também nos centros de atendimento educacional especializado. Iniciaremos dia 4 de março, dia 4/3, mais um curso onde a gente vai abordar com mais profundidade o assunto função executiva e cérebro social, um assunto que a gente tem falado bastante em todos os cursos, inclusive nesse que a gente vai concluir hoje, onde nos detemos a conversar um pouco sobre o cérebro, trazendo explicações sobre esse funcionamento em áreas particulares, especialmente essa área chamada lobo frontal, com destaque para o córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo funcionamento executivo. Esse funcionamento que a gente tanto discute, tanto fala como necessário para os processos de aprendizagens e para as questões de ordem comportamental e regulação emocional. Então, esse é o segundo curso de março. E continuando esse grupo de cursos do projeto Mais Estímulos 2021, a gente traz em abril já inscrições abertas para mais 2 cursos, começando no dia 31 de março, indo até o final de abril, o curso de Paralisia Cerebral, onde a gente vai focar no entendimento acerca da caracterização da paralisia cerebral enquanto deficiência física, trazendo destaque para o uso de recursos adaptados dentro das condições que temos hoje entendidas como tecnologias assistivas
e mostrando a importância dos suportes multidisciplinares nas mais diversas áreas de atuação no tocante à intervenção clínica e institucional da pessoa, do aluno, do paciente com paralisia cerebral. E ainda no mês de abril, mais um curso bem significativo que vai abordar questões voltadas à sensorialidade, especialmente falando aí do autismo e de outros quadros que envolvem transtornos do processamento sensorial, que é o curso Estimulação Sensorial e Estratégias Lúdicas, trazendo aí como destaque a importância da ludicidade enquanto situação de estimulação para o processo de sensorialidade. Então, a gente tem agendado já até abril esses cursos e a gente segue ainda com mais formações até o mês de agosto, onde a cada mês a gente traz 2 cursos online de acesso a vocês, com taxa de participação simbólica, com aulas virtuais, com aulas salvas no YouTube, com material disponibilizado nos grupos para que vocês possam assistir a aula, ler os slides, fazer a atividade domiciliar e receber ao final do curso uma certificação com carga horária significativa, a grande maioria 180 horas, só 2 cursos por enquanto com 200 horas, que é o curso de supervisão e o curso de AE em debate, tá? Então são cursos que a Mais Estímulos traz, mais uma vez destacando, com participação simbólica, né? Na verdade são cursos considerados gratuitos, porque o preço que se paga são preços realmente só de participação, e a gente faz com o maior prazer. A maioria dos cursos online sou eu, professor Wilson Cândido, que vocês não estão me vendo, mas estão me ouvindo, e lá no final da aula eu vou me mostrar para vocês, porque não dá para colocar imagem e slide aqui pelo Facebook, tá? Todos esses cursos online sou eu que estou ministrando. A gente começou esse de neuropsicopedagogia, atuação profissional e estratégia de intervenção junto com a professora Gláucia, que infelizmente não pôde continuar porque ela adoeceu, e aí eu estou conduzindo as 3 aulas sem a presença dela, mandando aqui um abraço para ela, qualificando a grande profissional que ela é, mas nesse momento está precisando se recuperar porque esteve doente nas últimas 3 semanas. Tá? Beijos, professora Gláucia Narciso, saudades de você. Bom, e a gente chega aqui ao nosso 4º e último encontro dessa formação, Neuropsicopedagogia, Atuação Profissional e Estratégias de Intervenção. Utilizamos como referência 2 livros bem significativos e de fácil leitura, o Guia Prático de Neuroeducação e o Manual Prático de Diagnóstico Psicopedagógico Clínico. Infelizmente, esses 2 livros já esgotaram na Estímulos, a gente não tem mais nenhum exemplar para venda. Só a partir de abril é que chegarão novas remessas de livros para venda pela Mais Estímulos, que é essa consultoria que certifica vocês, mas que trabalha também com venda de jogos educativos e de livros dentro das temáticas dos nossos cursos de formação e dos nossos cursos de pós-graduação, tá? Bom, a gente falou ao longo das 3 aulas dentro dessa formação em neuropsicopedagogia sobre o entendimento acerca desse trabalho, que envolve tanto a psicopedagogia quanto a neuropsicopedagogia. Não está chegando para vocês o áudio? Bom, veja se não é Ana Paula, veja se não é o som do seu celular ou do seu computador, que eu acho que está todo mundo me ouvindo normalmente. Concordam aí, pessoal? Deixa eu conferir aqui como é que está o áudio no meu celular. Tá tranquilo aqui o áudio no meu celular. Só confirma aí, veja se não é o áudio do seu aparelho que está baixo, tá bom? Aqui está funcionando normalmente, tá? Bom, a gente falou nesses 3 encontros sobre a atuação profissional do neuropsicopedagogo e do psicopedagogo, dando destaque aí para um quadro diferencial entre psicopedagogia e neuropsicopedagogia, e mostramos que nesse trabalho dessas 2 categorias profissional
Faz-se importante uma organização para que aconteça de forma organizada e fluente esse processo de recepção e de intervenção da pessoa com qualquer transtorno específico da aprendizagem, com qualquer transtorno de ordem geral, com qualquer deficiência, né, que esteja em condição de prejuízo nesse aprender e que demanda aí de uma avaliação e de um processo de intervenção por parte desse profissional. E aí a gente mostrou que dentro desse trabalho da neuropsicopedagogia faz-se importante um esquema para se chegar, um esquema de trabalho, um esquema de uso de protocolos para se chegar à definição do que chamamos diagnóstico ou parecer neuropsicopedagógico. Diagnóstico ou parecer, porque a gente não está falando de um diagnóstico médico. Estamos falando de uma identificação de uma dificuldade ou de um transtorno, naquele momento de avaliação, que esteja comprometendo o processo de aprendizagem. Quando se identifica essa condição, o profissional fará um encaminhamento para um médico fechar esse quadro diagnóstico. O que o profissional da neuropsicopedagogia e da psicopedagogia faz é o chamado parecer. E ele segue uma sequência de sessões de atendimento até fechar esse parecer, dando à família um retorno de tudo aquilo que foi observado. Então a gente mostrou que a primeira sessão pode acontecer com a chamada entrevista de contrato com os pais ou com os responsáveis por aquele aprendente, aquele paciente ou aluno, que a gente vai já mostrar direitinho todos esses momentos. Na segunda sessão pode acontecer o que se chama de entrevista operacional centrada na aprendizagem. Só um minuto. Centrada na aprendizagem com o próprio sujeito em condição de observação e de avaliação. Na terceira sessão, a aplicação das provas operatórias, as conhecidas provas piagetianas, que podem acontecer em 2 ou 3 sessões, dependendo da dinâmica. Na quinta e sexta sessão, estamos falando de atendimento já junto a esse aprendente, ou paciente, ou aluno, seja lá o nome que a gente dê, aplicação das técnicas projetivas, que aí vamos analisar as questões voltadas ao desenho, à observação de como essa criança se percebe a partir do desenho feito por ela, que a gente vai já explicar rapidinho, que foi feito isso em momentos anteriores das aulas. E na sétima sessão, a aplicação das provas pedagógicas, se necessário, né, ou qualquer outro tipo de ferramenta voltada à observação enquanto identificação de dificuldades. Na oitava sessão, pode-se aplicar a anamnese ou entrevista familiar com os pais, porém alguns profissionais já fazem isso nos primeiros momentos de contato com a família, e na nona ou 10ª sessão se dá um retorno à família sobre tudo que foi observado, inclusive com as orientações para os encaminhamentos necessários enquanto busca por diagnóstico médico ou por avaliação em outras categorias profissionais. Então, dentro dessa sequência chamada esquema de observação para se identificar dificuldades por parte do profissional da neuropsicopedagogia, estou falando das 2 áreas conjuntas, tem-se aí diversos protocolos de avaliação que são utilizados por esse profissional, como a entrevista contratual, né, que é aquele momento com a família, a anamnese, que é o aprofundamento sobre questões acerca da história de vida desse sujeito e da história familiar, a entrevista operativa centrada na aprendizagem, a conhecida EOCA, as provas operatórias ou provas piagetianas, a gente vai já dizer um pouquinho o que elas representam, as técnicas projetivas. Todos esses protocolos que eu estou citando, nós já falamos sobre eles em aulas anteriores e hoje estamos só relembrando o que aconteceu já em momentos passados. Posterior às técnicas projetivas, se pode também fazer uso de outros protocolos de avaliação, como avaliação psicomotora, avaliação da consciência fonológica, avaliação do processo de aprendizado, diversas possibilidades aí de observação, até se chegar à devolutiva para com os pais no tocante a dar respostas
acerca do que foi observado. Entrou aqui na sala minhas tias lá do interior, lá de Flamengo, Decida, tia Gilda, beijo para vocês, Gendilva, Doca, tá? Continuando aqui, a gente vai mostrar o que é essa entrevista contratual, que é uma etapa importante para esse parecer profissional da neuropsicopedagogia. A entrevista contratual é o chamado contrato realizado junto à família, né, que é responsável por esse aprendente que está buscando por um processo qualquer de investigação para intervenção neuropsicopedagógica. E essa entrevista contratual, ela a esse encaminhamento e a essa busca por essa avaliação contratual, que além de ser um momento importante para se entender o que causou, o que levou a essa busca por essa avaliação, ali já se cria também o chamado enquadramento ou contrato de trabalho. Gente, a internet está ruim para vocês aí, aqui está funcionando normal. Alguém disse que não está funcionando. Olha só uma observação. A internet, quando não funciona aqui, aparece logo para mim aqui no celular. Quando não funciona para vocês aí, tem que olhar se não é a rede de vocês que de repente cai. Aí eu fico achando que é aqui. Me dá um retorno aí se a internet de alguém está ok, se estão me ouvindo e vendo a imagem normal. Por favor. Ok, Helena, obrigado. Bom, seguindo aqui nesse contrato, entrevista contratual, a gente está falando desse momento onde o profissional já estabelece com a família horários para as sessões que vão acontecer, a quantidade de sessões que serão necessárias, a frequência semanal quando vai acontecer os tipos de atendimento, os valores, os honorários que serão gastos pela família para cada sessão realizada e regras de como deve funcionar esse espaço de atendimento, né? Quais são os deveres de quem está contratando e quais são os deveres desse contratado, desse profissional que vai ofertar esse serviço de atendimento, tá? Bom, o segundo ponto é a anamnese, que a gente já se aprofundou também em outras aulas e até mandamos para vocês 2 modelos de anamnese. Anamnese ou entrevista familiar, dependendo do nome que a gente queira chamar. Como o próprio nome diz, ela está voltada a relembrar situações que estão guardadas na nossa memória. O objetivo da anamnese, da entrevista familiar, é estabelecer o contato inicial com essa família, depois do contrato de trabalho, né, para entender, a partir de um processo de confiança, né, de relação entre o profissional e a família, porque é um momento de coletar informações, né, que são importantes para a família e que são sigilosas em alguns momentos. E essa anamnese, ela é aquele resgate de toda a história da criança, do adolescente ou adulto, desde o momento de se pensar em ter um filho até as situações que possam ter acontecido peri e pós-natal, a chegada à escola até o momento em que se deu essa queixa relativa ao processo de aprender. Nessa anamnese devem constar todos os pontos sobre constituição familiar, renda familiar, condições culturais e todas as informações relativas ao desenvolvimento da criança até o momento em que ela chegou para o seu processo de avaliação neuropsicopedagógico. Dentro desse processo da anamnese tem aí também a coleta de informação sobre a família no tocante a perspectivas de futuro em relação ao desenvolvimento da criança, né, os relacionamentos que ela tem no contexto familiar. E aí, passou desse momento de conversar com a família, agora é a hora de sentar para avaliar, para observar como se dá o aprendizado desse sujeito e o que tem de dificuldade que pode ser elemento de registro para o processo avaliativo. E aí se tem a chamada EOCA.
Entrevista operativa centrada na aprendizagem, que a gente também detalhou para vocês em aulas anteriores. Estamos mais uma vez lembrando que esse momento de hoje é um resgate para continuarmos a falar sobre o processo de atuação desse profissional. Então, a EOCA é uma entrevista de estrutura clínica realizada com o sujeito, né, que vai passar por esse processo de avaliação. E o objetivo maior desse instrumento, dessa observação, é estudar, né, por parte do profissional da neuro e da psicopedagogia, as manifestações comportamentais, cognitivas, afetivas da conduta desse sujeito em situação de aprendizagem. É uma entrevista semi-estruturada, onde se tem consignas, perguntas importantes a se fazer de uma forma natural, espontânea, enquanto a criança, adolescente ou adulto se encontra realizando qualquer atividade solicitada pelo entrevistador. E aí normalmente se utiliza de uma caixa de materiais escolares, pedagógicos, com colas, com tintas, com massas de modelar, com papéis coloridos, papéis brancos, lápis, canetas, diversos materiais que serão utilizados durante esse momento de entrevista a partir de solicitações por parte do profissional que está observando como esse sujeito se encontra enquanto a manifestação cognitiva, afetiva, na realização de tarefas para se identificar situações que serão informações para a elaboração do plano de intervenção. Depois da EOCA, vem as provas operativas ou provas piagetianas. As provas que a gente conhece nessa tão famosa maleta piagetiana, que de forma completa contém 15 atividades de observação, de conservação, de seriação, observações importantes para se chegar aí a entender como se encontra o nível de desenvolvimento e aprendizado desse sujeito. As provas piagetianas são cada vez mais utilizadas na clínica, na escola, dentro da abordagem neuro e psicopedagógica, enquanto processo de avaliação do raciocínio e a construção de conhecimento dessa criança na fase escolar. A partir de 6, 7 anos de idade é quando as provas já podem ser melhor aplicadas, até 12 anos ou mais. Então, através das provas piagetianas ou provas operatórias, é sim possível, por parte do profissional da neuropsicopedagogia, investigar e avaliar o nível cognitivo da criança, em que nível ela se encontra, se ela está dentro de um nível coerente com a sua idade cronológica, se ela está muito atrasada, muito abaixo do nível que deveria estar. E assim, de posse dessa avaliação a partir das provas operatórias, constatar se realmente essa criança, enquanto desenvolvimento e aprendizado, está correspondendo aí à sua idade cronológica, se não tem um assincronismo entre idade mental e idade cronológica. E se de fato existe alguma defasagem que mereça atenção especial para um futuro processo de intervenção. Então, as provas operatórias, ela é bem significativa. A Almira está dizendo que quer essa maleta. Ela está chegando até o começo de março, uma nova remessa de maletas piagetianas. As nossas, elas vêm completas. Normalmente, as maletas vêm com 14 provas. A nossa vem com 15 provas, que são as 15 provas de observação. E além das provas, elas vêm com o baralho de aplicação das provas e toda a orientação para a aplicação de cada uma dessas provas que é a aula. Como referência para a compreensão das provas operatórias, eu coloquei para vocês aqui 4 referências bibliográficas interessantes, como o Guia Prático de Neuroeducação, o Manual Prático do Diagnóstico Psicopedagógico Clínico, que tem toda a etapa da avaliação das provas operatórias. Também tem as etapas no livro Psicopedagogia e Neurociência e o diagnóstico operatório na prática psicopedagógica do Jorge Visca. Os 3 primeiros a gente está aguardando chegar na nova remessa de livros e esse último a gente ainda tem aqui no nosso estoque, tá? Encerrou as provas operatórias, que vão acontecer em 2 ou 3 sessões.
vem mais um protocolo que também já conversamos sobre ele, que é a aplicação das provas, das técnicas projetivas, das chamadas pautas gráficas, tão defendidas e tão explicadas pelo Jorge Visca. Tem como objetivo investigar os vínculos que o sujeito estabelece em 3 grandes domínios, que são o domínio escolar, o domínio familiar e ele consigo mesmo. Então, são 3 momentos de observação a partir do desenho, onde será solicitado desse aprendente em avaliação o desenho acerca de como ele percebe situações no contexto escolar, no contexto familiar e dele consigo mesmo. Núbia, a aula já está no grupo, pelo link, e ela vai ser colocada também no YouTube, que é o nosso canal onde ficam todas as aulas, ok? E fica salva também no Facebook. Como referência para as técnicas projetivas, a gente colocou aí 2 livros interessantes, onde o Jorge Visca explica todo esse processo das técnicas projetivas, que é Técnicas Projetivas Psicopedagógicas e Pautas Gráficas para sua interpretação, e a Nancy Rabelo, que também traz aí o desenho infantil, que está dentro das técnicas projetivas, que é muito interessante se compreender como funciona para se entender diversas situações comportamentais, afetivas, relacionais, que não são ditas verbalmente, mas que podem ser percebidas a partir do desenho que a criança realiza dentro de situações onde o profissional vai utilizar perguntas, consignas que são importantes para que ele identifique como essa criança percebe situações no contexto escolar, no contexto familiar e em relação a ela mesma, tá? E mais uma referência aí interessante para intervir e atuar junto desse processo é o baralho da Simaia Sampaio, com 100 perguntas voltadas à reflexão por parte do aprendente sobre aprendendo a aprender, como ele se percebe em diversos momentos importantes, que comportamentos ele tem e como ele analisa esses comportamentos. É um recurso bem interessante também esse baralho, tá? Bom, além dos protocolos que eu acabei de citar, outros protocolos podem ser utilizados, como a avaliação da coordenação motora, que está dentro da avaliação psicomotora, né, assim como coordenação visomotora, lateralidade, esquema corporal, orientação espacial, que mais está dentro aqui? Direcionalidade, avaliação da consciência fonológica, e aí interessantíssimo que também se faça um encaminhamento para uma avaliação fonoaudiológica, avaliação voltada à manipulação dos fonemas, teste de competência de leitura silenciosa, compreensão textual, compreensão oral, teste de sondagem da escrita, do cálculo, que a gente até teve uma aula recentemente sobre a descalculia e a importância do raciocínio lógico, a utilização do jogo, que vamos já mostrar para vocês durante esse processo de diagnóstico ou parecer, e também um momento importante que se faz quando se tem encaminhamentos para a neuropsicopedagogia é a avaliação do TDAH, tanto utilizando as escalas DSM-4, DSM-5, como também utilizando o baralho com as 18 situações de observação, que vamos também mostrar para vocês hoje, além da escala SNAP-4, que é uma escala liberada para se avaliar aí os níveis de prejuízo como critério A para se chegar ao diagnóstico do TDAH, que tem outros critérios que serão de competência médica. Também é importante avaliar, analisando aí os materiais escolares e assim chegar a uma situação de levantamento de hipóteses sobre dificuldades, sobre transtornos, que é o que se dá ao final do processo avaliativo. Então, é um momento extremamente importante. Essas 10 sessões iniciais da psicopedagogia ou da neuropsicopedagogia. Sistema de hipótese é quando você recebe essa criança com uma queixa X, mas de repente, posterior a tudo que se avaliou, aquela queixa não se confirma durante a avaliação e você acaba levantando hipótese para outras questões diagnósticas. É até interessante colocar isso, porque às vezes o profissional se prende à queixa que levou a criança ou adolescente até você.
E muitas vezes essa queixa não condiz com o que é real. Por isso que ao final de toda uma avaliação, você não deve se prender a essa queixa. Porque às vezes a queixa é o que foi visto por alguém. Mas muitas vezes essa queixa ela vem já pronta como uma dislexia, uma descalculia. E quando você avalia, você vai ver que não existe nada disso. Pode ser uma outra questão comportamental, pode ser a própria estrutura escolar que não contempla esse sujeito. E aí você levanta outras situações hipotéticas para se entender aquela dificuldade, tá bom? Psicopedagogia e neuropsicopedagogia, duas áreas que se entrelaçam, que se complementam, uma mais voltada aos transtornos específicos da aprendizagem, ao processo, né, voltado aí ao aprender ou às dificuldades que embarreiram esse aprender, a outra segue a mesma linha, mas com um olhar mais focado no entendimento cerebral acerca desses processos, né, das funções de cada área cerebral para justificar algumas dificuldades não só relativas aos transtornos de aprendizagem, mas a diversas questões que podem, de alguma forma, comprometer ou ser barreira para esse aprender. Então, se a gente pegar neuropsicopedagogia e psicopedagogia enquanto quadro comparativo, eu vou dizer que elas são similares na sua apresentação e trabalho, mas são complementares na sua forma de atuar. A psicopedagogia trabalha com as dificuldades de aprendizagem, né, o que a gente entende hoje como transtornos específicos de aprendizagem, mas também com situações de dificuldades nesse aprender, né, e a diversidade de fatores que podem contribuir para isso, seja uma condição neurobiológica, seja um problema de ordem escolar, seja um problema de ordem relacional familiar, tudo está dentro desse processo de trabalho da psicopedagogia. E assim se entende como se dá situações de origem orgânica, cognitiva, emocional, né? Porque a gente muitas vezes se prende à ideia de que o transtorno ou a dificuldade já é um transtorno. E às vezes a dificuldade é uma questão associada a contextos diversos que não necessariamente um transtorno em si. E quando é o transtorno, aí a gente vai pensar no que chamamos de estimulação cognitiva para neuroplasticidade. A neuropsicopedagogia, além de trabalhar os aspectos que acabamos de mencionar, ela tem como foco maior essa compreensão acerca do processo de funcionamento cerebral, né, que estão ligados aí a diversas funções, movimento, sensação, emoção, pensamento, intervindo da melhor maneira possível para que se entenda todas essas dificuldades que a gente acabou de citar, como dificuldades de memória, de atenção, os bloqueios que comprometem o aprender, as dificuldades de raciocínio, né, que é a chamada descalculia, dentre outras questões de ordem afetiva e comportamental também. Então as duas são complementares, se misturam nas suas conceituações. Não posso dizer que uma é melhor do que a outra, porque as duas são importantíssimas. E quanto mais informação a gente tem sobre outros estudos, maior será a nossa possibilidade de intervir. Tomando esse quadro comparativo, nós temos duas palavras que podem ser confusas também sobre a prática desses profissionais: cérebro e mente. Cérebro é neurofisiológico, é biológico, é esse conjunto de neurônios interligados, é esse conjunto de áreas importantes, cada uma com funções específicas, agregadas a outras áreas que se complementam e que faz com que a gente seja esse sujeito sociável, adaptável em qualquer situação. Mente é diferente de cérebro. Mente é a faculdade que nos permite tomar consciência da realidade. É o que chamamos de inteligência e cognição em conjunto. É essa faculdade que nos permite tomar a consciência do que acontece no nosso entorno, né, no nosso interior e exterior. É o que nos permite ter pensamentos, sentir felicidade, angústia, dor, prazer. Então, se eu falar de cérebro e mente, eu vou dizer que a mente engloba o cérebro e as relações com o mundo externo e interno. E essa mente só é possível funcionar bem se o cérebro estiver neurologicamente também funcionando bem. Então, assim como psico e neuro se entrelaçam, cérebro e mente também estão entrelaçados, tá? E a partir desse entendimento a gente traz, mais uma vez, para recapitular, o que são as funções do neuropsicopedagogo.
adquirir clareza política e pedagógica sobre questões educacionais e capacidade de interferir no estabelecimento de novas alternativas e encaminhamentos desse processo educativo. Também é função compreender e analisar o aspecto da inclusão de forma sistêmica, abrangendo educandos com dificuldades, com transtornos, além daqueles em situações de risco e vulnerabilidade social. Compreender como o cérebro funciona, entender sobre plasticidade ou neuroplasticidade cerebral, entender sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente já falou em aulas anteriores, compreender as síndromes, as metodologias de ensino e aprendizagem, que vão direcionar o profissional no seu campo de atuação, que é voltado à aprendizagem ou às dificuldades nesse processo de aprender. O PNE, o Plano Nacional de Educação, as legislações da educação inclusiva, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outros tantos documentos, devem fazer parte da compreensão de qualquer profissional, dentre eles o neuro e o psicopedagogo, no sentido de estabelecer diálogos que possam levá-lo a compreender todo o entorno social, familiar e escolar, visando a qualidade educacional e de pertencimento desse sujeito. E aí a gente traz 3 situações interessantes dentro da abordagem institucional, que é a observação, a identificação e a análise do ambiente escolar e de suas situações que são importantes enquanto compreensão, a criação de estratégias que possam auxiliar no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, e os encaminhamentos das pessoas atendidas para outras áreas e categorias profissionais. Então, a gente vai entender que é importante que a gente conheça também outros profissionais em outras áreas de atuação que precisam ser parceiros de quem trabalha com atendimento em qualquer esfera, porque ninguém se dá conta, de que pode resolver situações de dificuldades de forma isolada. O pedagogo tem uma competência que é importantíssima, o profissional da neuro e da psicopedagogia tem competências que são importantíssimas, mas eles precisam também entender de outras áreas no sentido de compreender o papel de outros profissionais para assim fazer os devidos encaminhamentos de acordo com cada quadro, que vão ser identificados como dificuldades que fogem da esfera de trabalho desse profissional. Na abordagem clínica, além da observação do contexto escolar, além da observação para avaliação e intervenção, além da criação de estratégias para o processo de aprender, ele também utiliza-se de protocolos diversos, como a gente citou alguns importantes protocolos, a elaboração de relatórios que devem já ser entendidos como prática recorrente no trabalho de qualquer profissional que realiza atendimento, e os relatórios que também vão funcionar como encaminhamentos quando se precisar de outras situações. Então, nas áreas clínica e institucional, a gente tem as funções aí bem claras e que fazem parte da rotina desse profissional no seu campo de atuação. Bom, antes de pensar em qualquer programa de intervenção ou qualquer plano de intervenção, a gente precisa fazer aquela sequência esquemática nas 10 primeiras sessões, que são a aplicação dos protocolos de avaliação, que a gente já fez em aulas anteriores e mais uma vez rememorou aqui, e agora a gente diz que depois de todo o trabalho de observação, de investigação, de identificação de dificuldades, de observação de capacidades, a gente chega agora a pensar num plano de intervenção neuro e psicopedagógico que possa contemplar esse sujeito viabilizando o seu processo de aprender. Mas é importante, eu gosto sempre de colocar essa informação, que antes de pensar em elaborar o seu plano de atendimento individualizado, que você precisa identificar nesse sujeito como ele pode melhor se desenvolver, como ele dá sinais de aprendizado, quais são os caminhos mais fáceis para se chegar a esse aprendizado. E aí a gente vai trazer uma sequência aqui de 9 dicas que podem ser interessantes a você que está atuando ou que vai atuar nessa categoria de trabalho.
Identificar o estilo de aprendizagem do seu aprendente. Se ele é mais auditivo, é mais visual, se é mais sinestésico e qual é o perfil representacional desse sujeito. Quais são as situações que levam esse sujeito a aprender com mais facilidade. Ele tem um estilo único ou ele é misto? Como é que se dá esse estilo de aprender? E aí a dica 1, é a aplicação durante o processo de avaliação desse baralho chamado estilos de aprendizagem, detecção e estratégias. Aqui traz o estilo de aprender, a predominância desse estilo, e traz também o perfil representacional, que é como ele se comporta enquanto processo de aprendizado. A segunda dica é como esse aluno se percebe frente aos processos de ensino e aprendizagem. Como esse aluno se percebe enquanto deveres. Como ele analisa seus comportamentos frente às demandas que são necessárias nesse espaço escolar e que são trabalhadas nos contextos domiciliares, nos atendimentos. Como se dá esse processo? Porque uma coisa é você intervir, outra coisa é você levar o sujeito a refletir sobre suas próprias dificuldades. Quando isso acontece, é muito mais fácil para você conduzir o processo, porque ele agora tem consciência, e tendo consciência, ele pode ser co-participante desse processo com muito mais facilidade. E aí a dica do segundo baralho é o baralho Aprendendo a Aprender, que a gente inclusive já mostrou em um slide anterior. A terceira dica é como esse aluno se encontra em seu processo de desenvolvimento global. Você já fez uma avaliação utilizando os diversos protocolos, inclusive das provas operatórias ou piagetianas, onde você identificou o nível cognitivo desse sujeito em relação à sua idade cronológica, a partir das provas. E aí a gente traz 3 dicas de materiais já utilizados anteriormente, que é o livro Psicopedagogia e Neurociência, que vai trazer exatamente as questões voltadas às provas operatórias, e os 2 livros voltados às técnicas projetivas, avaliando aí as questões do desenho, se condiz com o desenvolvimento da criança, do adolescente, de acordo com a sua idade cronológica. Essa é a terceira dica que você vai ter durante o seu processo de avaliação e de elaboração do plano de intervenção neuro e psicopedagógico. Quarta dica, como está acontecendo, ou como tem sido o seu processo de alfabetização e letramento. Uma coisa é você identificar um transtorno específico de aprendizagem, dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia. Outra coisa é você identificar uma dificuldade em função de um processo escolar ou de um trabalho que não foi coerente enquanto processo de alfabetização e letramento. Uma coisa é você identificar um transtorno específico de aprendizagem, posterior ao processo avaliativo. Outra coisa é você identificar, que foi aquilo que eu expliquei para a Almira, que de repente esse processo de aprender está ligado a um prejuízo visual, ao prejuízo auditivo, a falhas no processo natural dessa criança desde o ingresso escolar. Então é importante observar também isso. E aí as 3 dicas aqui são os dois livros, o processamento visual, avaliação de crianças em alfabetização, que traz anexo a ele, instrumento de avaliação das habilidades visuais, que é bem interessante, e o livro IAR, Preparando a Alfabetização, que traz inclusive algumas avaliações para serem aplicadas, os modelos de avaliação a ser aplicados. Então, são materiais interessantes nesse 4º item dentro das dicas antes do processo propriamente dito de intervenção. Quinta dica, como esse aluno se coloca e se comporta frente a situações problemas. Como esse aluno planeja mentalmente situações para resolver ou para buscar soluções para a resolução de problemas. E aí a dica é o baralho que você faz primeiro, que é um baralho voltado a avaliar situações de flexibilidade mental, funcionamento executivo em sua forma mais ampla, planejamento e raciocínio,
que é o nosso tema de curso para o mês de abril, função executiva, né? Então, essa é a quinta dica, que é você identificar como ele faz, qual o processo que ele utiliza para resolver problemas, que é o que a gente faz naturalmente quando está trabalhando intervenção a partir dos jogos educativos, que a gente vai mostrar alguns já já para vocês dentro da atuação profissional do neuro e do psicopedagogo. Sexta dica: como estimular os subdomínios das funções executivas e como criar possibilidades para que esse aluno também seja um participante ativo nesse processo de estimulação. Então, o quinto e o sexto item são complementares. E aqui um outro baralho interessantíssimo, que é o baralho Funções Executivas na Escola, que são perguntas para estimular o aprendizado de estratégias de funções executivas. Esse baralho também vai chegar em março. A gente já esgotou a última remessa dele, ele vai chegar no mês de março também. Sétima dica: como estimular a memória de curto e de longo prazo. Lembrando que a memória de curto prazo, ou memória operacional, ou memória de trabalho, está dentro dos nossos assuntos do funcionamento executivo, tá? Como estimular a memória de curto prazo, de longo prazo, trabalhando situações voltadas a questões cognitivas e comportamentais, deixando a mente livre para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça. E aí a dica é o baralho, a limpeza dos pensamentos, que é um jogo de memória, trabalhando a reestruturação cognitiva a partir da faixa etária dos 7 anos de idade, com base na teoria cognitivo-comportamental, que é também aquela teoria que se utiliza para a análise do comportamento aplicada, para o ABA. Então é um baralho bem interessante, trabalhando aí situações para se limpar a mente de qualquer questão conflitante, dando aí possibilidades para que o seu processo de intervenção possa acontecer com maior fluidez. Oitava dica: identificar a presença de outras comorbidades. O profissional da neuro e da psicopedagogia, ele tem sido hoje um profissional com muita atuação no tocante à intervenção de crianças, adolescentes e adultos com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que a gente tão bem conhece e que representa pelo menos de 5 até 8 ou 13% dos alunos em idade escolar. Então, o TDAH fará parte, sim, do seu trabalho enquanto neuro ou psicopedagogo, porque além de ser uma condição de transtorno do neurodesenvolvimento, ele também pode trazer comorbidades nos transtornos específicos da aprendizagem. E o próprio TDAH, pela impulsividade, a desatenção e a hiperatividade, ele já traz comprometimento nos seus processos cognitivos, especialmente funcionamento executivo, que irão comprometer o processo de ensino e aprendizagem, tá? Lembrando que TDAH tem problemas de cognição, que está ligado ao funcionamento executivo, mas não tem problemas de inteligência. E também teremos TDAH associado a outras tantas condições diagnósticas, né, a outras deficiências, a outros transtornos, e um deles muito comum que a gente tem associado ao TDAH, que também será público do profissional da neuro e da psicopedagogia, é o transtorno opositivo desafiador, o conhecido TOD, onde se entende por alguns teóricos que pelo menos 65% das pessoas com TOD tem TDAH associado. Então, a oitava dica é identificar a presença de qualquer comorbidade, dentre elas o TDAH, que pode estar dificultando esse processo de aprender e o próprio processo de intervenção. Quando o profissional identifica o TDAH, chama a atenção da família e faz encaminhamentos para avaliação neuropediátrica, já se tem aí uma possibilidade de prescrição medicamentosa por parte do neuropediatra, que irá reduzir esse quadro sintomático do TDAH, consequentemente facilitando todos os processos de intervenção e de desenvolvimento desse sujeito. Então, as duas dicas aí são 2 baralhos.
um com 140 cartas e o outro com 160 cartas, que é o baralho identificando, dimensionando e intervindo. Aqui tem os 18 principais sintomas do TDAH, tanto em criança, adolescente quanto em adulto, e 100 e poucas cartas em cada um, voltada a estratégias de intervenção de qualquer profissional no tocante a abordagens para com a pessoa, criança, adolescente ou adulto com TDAH, tá? Nona dica: identificar as principais dificuldades consideradas transtornos específicos da aprendizagem. O que é que eu identifiquei ao longo do processo de avaliação? Eu identifiquei dislexia, identifiquei descalculia, disgrafia, desortografia, ou apenas uma dificuldade de aprendizagem por uma situação social, familiar ou escolar. Ou eu percebi uma deficiência que precisa de uma constatação por parte do médico enquanto condição diagnóstica. Então, importante identificar tudo isso. Mas se eu identifiquei dificuldades relativas aos transtornos específicos da aprendizagem, se faz interessante aí incluir no seu processo de intervenção uma avaliação coerente a partir também de um programa de atividades que atendam pontualmente a essas dificuldades consideradas específicas. Só lembrando que no passado, dislexia, descalculia e disgrafia eram chamados de dificuldades de aprendizagem. Hoje elas são consideradas transtornos específicos de aprendizagem. Por que mudou esses termos? Porque a dificuldade de aprendizagem você pode ter em função de qualquer situação. Mas o transtorno específico da aprendizagem, ele é relativo apenas a prejuízos de funcionamento cerebral que precisa de estimulação cognitiva. Então, são duas situações distintas em termos de conceituação. E aí a dica para esse nono item é a coleção de livros de atividades, chamadas atividades corretivas, voltadas à leitura e escrita, voltada à leitura e escrita, grafia e ortografia, voltados à compreensão, leitura, produção textual e escrita, e voltada a atividades neuropsicopedagógicas de intervenção e reabilitação para a função executiva, da Maia Sampaio, que são os volumes de 1 a 4. Uma coleção excepcional de livros, de atividades para o processo de intervenção em diversas situações que comprometam os transtornos específicos de aprendizagem ou o próprio funcionamento executivo enquanto atividades de atenção, memória, flexibilidade, comportamento, autocontrole. É bem interessante essa coleção 1, 2, 3 e 4, ok? Bom, e chegamos aqui ao final de todo esse processo de protocolos, né, que é o esquema que a gente criou para se chegar a identificar de fato quais são as dificuldades desse sujeito que apareceu a partir de uma queixa, e que essa queixa agora foi confirmada a partir de um processo avaliativo, onde se chegou à conclusão chamada diagnóstico ou parecer neuropsicopedagógico. Se criou agora um plano de intervenção, e a ferramenta que você tem para intervir são as atividades educativas, intelectuais, socializantes, expressivas, psicomotoras. Todas elas são importantes, mas a nossa maior ferramenta de mediação é ainda a ludicidade. É o nosso maior e mais significativo elemento de intervenção quando a gente fala de estimulação desse sujeito, enquanto aquisição para o processo de ensino-aprendizagem, todas as suas possibilidades. Então, o que eu trago agora para vocês nesse momento agora final, já passamos de 1 hora de aula, e agora vamos mostrar alguns recursos de estimulações pontuais que nós temos disponíveis na Mais Estímulos também, mas que vocês podem criar. Aqui nós temos profissionais que criam recursos fantásticos, pensando pontualmente em cada caso. Temos uma colega aqui na sala assistindo, que é a professora Almira Bruno, lá de Crateús, que é uma expert na criação de jogos. Poliana também cria muito material. E aí vamos trazer alguns recursos interessantes. Por exemplo, recursos que estimulam senso-percepção e a coordenação motora fina no preparo para se chegar à grafomotricidade. Nós temos diversas possibilidades: areia comum, areia divertida, areia cinética, massa de modelar. São recursos bem interessantes que onde você trabalha já
o processo de elaboração das pinças finas como forma de chegar ao desenvolvimento para a grafomotricidade, que é o que a gente tem como processo de escrita a partir do uso funcional das chamadas pinças ou preensões, que têm nomes diversos de acordo com o próprio desenvolvimento do sujeito até chegar àquela pinça funcional e confortável para o processo de escrever. Que é uma questão importantíssima, já que estamos falando de escola e desse processo tão cobrado nesse espaço. Atividades testando aí a senso-percepção, como o dominó textura, a memória textura, testando a sensibilidade com peças em alto relevo, tanto pode ser utilizado dentro do trabalho da neuro e da psicopedagogia com alunos em condição de prejuízo no aprender, como com outras deficiências. Esse aqui pode ser usado com deficiência visual, pode ser um trabalho lúdico, divertido com outras crianças, testando aí a percepção, o trabalho de resgate da memória, né, porque é uma percepção tátil, mas que precisa da memória de longo prazo para que ela possa vir à tona. Jogos de estimulação auditiva, tem a bandinha, tem outros recursos sonoros que são muito bem-vindos, inclusive para a gente testar durante o processo de avaliação se a criança tem aí alguma perda auditiva ou não. Percebeu-se alguma perda? Já se encaminha para uma avaliação fonoaudiológica, onde a gente vai fazer uma audiometria para ver se realmente é perda auditiva ou não, ou é só um déficit de atenção. Então, recursos sensoriais auditivos são muito bem-vindos. Temos dificuldades aí relativas às pinças, mas também ao processo alimentar. Então, recursos que estimulam de forma lúdica a coordenação motora fina, as pinças, a força muscular, a apreensão manual, mas também pode já introduzir nesse momento aí questões alimentares. Isso serve também para crianças com problemas de restrição ou seletividade alimentar, como o caso do autismo, né, que a gente sabe que tem situações recorrentes de dificuldades na alimentação. Então, é um outro recurso bem interessante de preparo da coordenação motora fina e senso-percepção. O kit de pinças trabalhando a alimentação, naquele mesmo processo anterior, é muito bem-vindo. E aí chegamos a recursos que são interessantes dentro da chamada teoria da coerência central. Recursos que levam o sujeito a compreender partes de forma isolada, partes agregadas para a compreensão da construção que leva ao todo. Então, percepção de partes, ainda dentro da senso-percepção, e totalidade. Aí o recurso que a gente mais tem no nosso espaço de trabalho são os famosos quebra-cabeças, que devem começar a ser trabalhados a partir de quebra-cabeças com peças maiores, com poucas peças, com peças de alto relevo, de fácil execução, até se chegar a quebra-cabeças com quantidades maiores, que trabalham não só a compreensão de fragmentação para o entendimento do todo, mas também se trabalha aí a tolerância, a atenção, a concentração, os processos de construção, as percepções mais apuradas visualmente falando, coordenação óculo-manual, um universo de situações que podem ser interessantes de observar durante a aplicação do jogo, o recurso chamado quebra-cabeça. Então a gente tem várias possibilidades, trouxe só alguns para vocês. Dentro ainda da senso-percepção, percepção e associação espacial. Aqui você pode usar desse momento para avaliar a forma como ele compreende dentro, fora, em cima, embaixo, na frente, atrás, perto, longe. Que mais? Primeiro e último, né, que são aí dentro das condições de organização para encaixes geométricos, que trabalham número, quantidade, associação, coordenação óculo-manual, associação de formas, a discriminação de formas, de cores, criatividade. Aí tem diversos jogos, como o encaixe de formas geométricas, o cubo geométrico, o encaixe de cores e seriação e variação de cores, os blocos de encaixe, aramados, recursos lúdicos e atrativos trabalhando tamanho e sobreposição, a maleta de formas, números e cores. Então, é uma infinidade de recursos dentro dessa possibilidade de investigação. Encaixes com dificuldades, aí jogos lúdicos com encaixes geométricos, como esse carrinho, que é uma maletinha de recursos geométricos.
O compare e encaixa, que trabalha já a percepção visual e a comparação, são placas que são encaixadas com uma sequência de cores para a criança organizar essas cores de acordo com cada placa. Então vai variando aí na apresentação desses recursos, que tanto são usados no processo de avaliação quanto no processo de intervenção. E aí a ampliação do que se pode fazer dentro de cada recurso depende também da criatividade do profissional que está utilizando esse recurso. Porque a pergunta que a gente às vezes mais tem é: qual recurso que eu uso para essa situação? E aí às vezes eu digo: você usa qualquer recurso, depende da sua criatividade. Se eu pegar esse recurso, compare e encaixe, eu vou trabalhar a associação de cores, discriminação de cores, organização a partir da percepção visual, coordenação motora fina, noção de alvo, noção de tamanho. Eu posso pedir que escreva o nome das cores, eu posso pedir que ele nomeie verbalmente o nome das cores. Então, como eu vou avaliar a partir desse recurso? Eu posso trabalhar infinidades mil, por exemplo. Coloquei a placa, você vai pedir que ele coloque a peça vermelha atrás da placa, na frente da placa, em cima da peça azul. Eu estou trabalhando a compreensão sobre a orientação espacial. Então, os recursos eles são infinitos. De novo, quebra-cabeça entra nessa questão de observação que a gente está colocando, né, a variação de tipos diferentes de quebra-cabeça, que a gente já mostrou anteriormente. A maleta Tangram. O Tangram é um recurso excepcional no trabalho de qualquer profissional, seja no contexto clínico ou institucional. E essa maleta, ela torna esse Tangram mais divertido ainda, porque é uma maleta com peças geométricas, perfuradas, com parafusos, com furadeira a pilha, com chave de fenda também para trabalhar a questão da apreensão manual. E vai se compondo cenários, com uma cartilha de atividades que vem junto dela, a partir da sobreposição de peças do Tangram, que serão montadas e encaixadas com o auxílio dos parafusos. Então, tanto pode-se utilizar a furadeira como a própria chave para fazer a composição dessas peças. Então, é um recurso excepcional que trabalha milhões de possibilidades. Coordenação motora fina, a noção de cores, sobreposição, formação de imagens, a imaginação, criatividade. E isso serve para criança, adolescente ou adulto. A maleta Tangram, com furadeira e parafusos, é um recurso excepcional. Todo profissional tem que ter no seu espaço de atendimento blocos de encaixe, seja ele em pequena ou em grande quantidade. É um recurso que é sempre bem-vindo e que trabalha diversas possibilidades de intervenção quando se necessário, né? Trabalhando criatividade, coordenação motora fina, força muscular, preparo dessa mão para atividades diversas como a grafomotricidade em si, além de outras ferramentas que se fazem necessário, até em termos comportamentais. Mais uma vez trazendo aí cores e formas, o cubo, o encaixe com dificuldades, o aramado, a maleta, o carrinho de formas geométricas, o encaixe geométrico com quantidades a partir das formas geométricas, a torre de cores com sequência de tamanhos diferentes, objetos inteiros e fracionados, aí já entra a observação matemática, metades, noção espacial, noção de formas, os alinhavos, que são muito bem-vindos em toda atividade que trabalha a atenção, concentração, tolerância, noção de alvo, coordenação óculo-manual. Todo recurso que trabalha coordenação óculo-manual é recurso interessante na abordagem de qualquer profissional, porque óculo manual é o que eu preciso para o processo de escrita. Óculo manual é o que eu preciso para a execução de atividades que demandam atenção e concentração. Existe uma infinidade de recursos. Mas eu não tenho como comprar um recurso como esse alinhavo porque é caro. Você faz com papelão perfurado, com cadastro de sapato. Então existem outras possibilidades de fazer. É lógico que um recurso pronto, ele já vem mais atrativo pelo trabalho realizado, pelas cores, né? Mas você pode criar outras possibilidades dependendo da realidade de cada caso. Por exemplo, nesse momento de pandemia, já que você não pode levar o seu alinhavo até a casa da criança em atendimento virtual, você pode orientar que a mãe faça um desenho X num papelão durinho,
fure uns pontinhos e trabalhe o alinhavo com o cadastro. É uma atividade domiciliar que a mãe não vai ter despesa para comprar nenhum recurso. Ela pode usar uma caixa que ela tem lá, que não está usando, pode tirar um cadastro do sapato, que depois ela pode reutilizar, não vai se perder, e faz uso de uma atividade funcional de coordenação motora fina, seja com o aluno com dificuldade, com transtorno no aprendizado, seja para o aluno com deficiência. Aí temos diversos alinhavos mais elaborados, com frutas, com legumes. Aqui é um porco espinho para se compor com peças de um lado e do outro, trabalhando esse costurar das frutinhas e legumes. Ah, mas a família não tem condição? A gente pode organizar de acordo com a realidade de cada situação. Esse recurso é interessantíssimo para trabalhar a identificação a partir da percepção visual. É um recurso onde você coloca um objeto de um lado e as peças, e você empurra as pontinhas e a peça vai formando, vai criando o formato do objeto do outro lado. É bem interessante esse recurso para trabalhar a identificação de situações. É lúdico e divertido. Está dentro do processo de aprender? Sim. Aprendizado não é só leitura escrita. Aprendizado é tudo que envolve interesse, atenção, concentração, iniciativa, tomada de decisão, até chegar aos processos escolares tão cobrados que a gente tem. Ainda na senso-percepção, percepção visual, trabalhando aí memória e coordenação óculo-manual. Esse é um jogo de memória mais elaborado, que trabalha aí a figura e o ambiente onde esse animal vive, que é onde vivem os animais. Mas existem milhões de tipos de jogos de memória que são muito bem-vindos. E aí, eu trabalho só memória? Não, você vai trabalhar a função executiva, que é a memória, a atenção nesse momento, mas você pode depois pedir uma produção de texto, uma formação de uma frase, se já tiver um processo de leitura, a partir da peça. Então, de novo, a criatividade do jogo, quem imprime é o profissional que está utilizando. Esse é um recurso pequenininho, mas muito interessante. São cartas, onde você vai apresentar cartas similares e o sujeito vai observar o que modificou na composição de imagem daquela carta. É um recurso bem interessante chamado Procura-se. O que foi retirado ou o que foi modificado. Existem outros recursos similares. Existe o cadê, o que está faltando. São recursos que trabalham percepção visual, atenção e memória. Jogos psicomotores são muito bem-vindos, os de coordenação motora ampla e os de coordenação motora fina. Mas o que é que tem a ver isso com o aprendizado? Tudo a ver. O aprendizado começa com o corpo. Esquema corporal, compreensão do esquema corporal, lateralidade, direcionalidade, dominância lateral, domínio durante o equilíbrio dinâmico e estático, até se chegar aos domínios mais precisos de coordenação motora fina. Duas dicas valiosíssimas. O jogo Torre Inteligente, que trabalha a associação de cores, trabalha o compartilhamento grupal, trabalha tolerância, espera, ganhos e perdas, que estão dentro aí das questões executivas de regulação comportamental. A mesma situação com o jogo Torre de Equilíbrio. Ele tem que compreender a cor, localizar a cor, utilizar uma força muscular e uma coordenação motora para encaixar a peça e não deixar a torre desabar. É um recurso fantástico. O palhaço Acerte o Alvo, trabalhando coordenação motora ampla, percepção visual, coordenação óculo-manual. Também é um recurso interessantíssimo para um trabalho mais amplo. Pode ser individual, pode ser em dupla, em grupo. De novo, o encaixe circular, que trabalha a sobreposição de tamanhos. Os blocos de encaixe, que a gente já falou em momentos anteriores. A torre desafio funcional. É muito interessante esse jogo. Tem diversas regras, mas a principal delas é ir encaixando as peças em seus espaços de acordo com o dadinho que você vai lançando com as cores. E aí você não pode mexer a mão de uma posição X para outra. Tem algumas regras interessantes, que é um trabalho aí também de controle comportamental que gera aprendizado para outras situações. Treino cerebral. Esse recurso é fantástico. É um recurso com vários pinos grandes, que trabalhando aí a formação de imagens. Aqui você usa contagem,
Você compreende noção de direita e esquerda, de lateralidade, de direcionalidade. Tanto pode ser feito colocando a peça vazada com os buraquinhos sobre a figura que você quer formar, como pode ser colocada a figura em pé na caixa e você vai compondo o cenário, fazendo contagem de um lado para o outro até chegar a centralizar a figura e construindo. É o chamado treino cerebral, um recurso excepcional para diversas categorias de intervenção profissional, clínico ou institucional. Torre de desafio, aqui vem com números, com regras, com um trabalho também de compreensão para regras, grupal, de perdas e ganhos, é outro recurso excepcional, todo em madeira. É um recurso grande que trabalha aí diversas possibilidades a partir da torre desafio, que é a utilização de um dado com peças coloridas e numeradas, onde serão montadas ou desmontadas de acordo com a regra e o momento da atividade. Também é um recurso interessantíssimo. Torre de sobreposição de peça, que trabalha a compreensão de peso, de medidas, entendendo que a quantidade de um lado pode fazer com que a torre caia, mas aí tem um dadinho que vai direcionando a atividade. É uma atividade para dupla, trio ou grupo. É bem interessante também. Sequência lógica, compreensão de fatos, antes e depois, o passo a passo de uma atividade, é um recurso também muito interessante quando se trabalha aí a organização do pensamento lógico, o jogo Faça as Combinações, que é um jogo de combinar figuras, e depois você pode trabalhar a verbalização, a construção de palavras, de frases, de textos, de cenários, de ambientes domiciliares, de ambientes sociais, a partir da compreensão das figuras que são combinadas uma a uma em cada placa. São várias placas e um tabuleiro de encaixe para as placas. Bom, e aí chegamos nos jogos para linguagem e expressão, que é dentro agora desse cenário propriamente dito para leitura e escrita, né? Seja a linguagem verbal, a linguagem expressiva a partir da escrita, entendendo que a gente tem uma linguagem como expressão do pensamento, linguagem como instrumento de comunicação, que é o que a gente tanto fala quando se refere a falar, comunicar e interagir, e linguagem como ferramenta de interação, que é a chamada comunicação social. Alguns recursos podem ser básicos e muito interessantes no processo de trabalho da fala, do retorno para essa fala, da percepção de situações para essa fala, que se reflete diretamente no processo de escrita. O sussurrofone é muito utilizado por profissionais em sala de aula, no atendimento, nas abordagens fonoaudiológicas, que é feito com canos de PVC, onde a criança fala e ela tem o retorno da sua voz bem nítida a partir do som que vai pelo cano. Inclusive, durante o processo de leitura, ela pode perceber algumas questões da fala, dependendo de como cada profissional queira trabalhar. Então, é um recurso muito interessante. Discriminação de letras e como escrever a letra, por exemplo, bastão, seguindo uma lógica no processo de traçado. É uma placa imantada, que é cheia de peças de metal dentro, e uma caneta com uma ponteira de metal, onde você tem letras que têm o traçado. Por exemplo, a letra A, o primeiro traçado é de cima para baixo, o outro de cima para baixo e o outro da esquerda para a direita. Então, conforme ela vai passando a ponteira nos buraquinhos da letra, as peças de metal vão subindo e se encaixando nesses espaços. De um lado tem as letras e do outro lado tem os numerais. O lince, que é já um jogo tradicional, acho que da minha época de faculdade a gente já usava o lince, e olha que já se passaram 24 anos de formado, e a gente continua usando o lince muito, né? E aí você tem um lince em várias possibilidades. Esse aqui tem letras e figuras, além de um trabalho de atenção e concentração, que é localizar cada peça no tabuleiro. Cartas com letras e dicas para a localização de objetos com o inicial de cada letra. O baralho com 80 peças, trabalhando a composição de letras para a formação de palavras. Aí você tem um baralho que tem a letra bastão. Aí lá em cima você tem a letra bastão impressa e a letra
maiúscula e a letra minúscula impressa, e embaixo tem a letra cursiva, maiúscula e minúscula. É um recurso interessantíssimo, com 80 e poucas cartas, com repetição de letras, que dá para trabalhar diversas situações. A sacolinha de sílabas, já no processo aí de alfabetização e letramento. O famoso alfabeto silábico, que é um jogo com 160 peças de letras e sílabas, ou de 320 peças, que é uma quantidade bem maior, que dá para formar palavras, frases, dentro desse processo aí do alfabeto silábico, da construção para chegar à escrita em criança, dependendo aí de qual dificuldade ela apresente. O alfabeto degrau, que é um outro recurso neuropsicopedagógico muito utilizado. Cada letra vem com 5, 6 peças, de um lado bastão e do outro lado impresso, né? Bastão impresso, e do outro lado a minúscula impressa, maiúsculo e minúsculo, mas na forma impressa. É um jogo bem grande, com muitas peças. Alfanumérica é um outro recurso interessantíssimo para se trabalhar também, com 1000 peças de letras e números. Estou trazendo aí recursos dentro da prática de intervenção do neuro e do psicopedagogo. O jogo imagem e escrita, que é um jogo que vem com várias placas com figuras, onde você vai colocar a letra inicial de cada figura, que ao final forma uma palavra. É um recurso bem interessante a partir dos 4 anos de idade. O loto leitura, já é um trabalho que pode ser feito em sala de aula, em dupla, em grupos, com a figura e o espaço para encaixe de cada letra, e depois a palavra para se conferir se você acertou, se você errou, onde aconteceram os erros, e aí você pode transcrever depois para outro espaço, trabalhando outro momento do loto leitura. Palavras cruzadas, um jogo com 72 peças em MDF, também é a mesma configuração do palavra cruzada comum que a gente faz no papel. Descobrindo as palavras, é um recurso interessante, com várias letras misturadas, onde você vai localizar palavras utilizando e isolando cada letra. É um recurso bem interessante, com escrita em caneta para quadro branco, e depois pode apagar e pode ser reutilizado várias vezes. Discriminação auditiva com treino de escrita. Aqui se trabalha consciência fonológica, rimas, aliteração, o destaque das sílabas fortes, né, no início, no meio e no final da palavra. É um jogo que trabalha muitas possibilidades, combinações. É um jogo muito usado por profissionais para trabalhar com crianças com dificuldades voltadas à discriminação de sons e à percepção das questões fonéticas, né, bem interessantes aí na fono, na psicopedagogia, na neuropsicopedagogia. Jogo de estimulação metacognitiva, charada. Jogo com tabuleiro e cartas, onde você lança o desafio do texto e o aprendente vai localizar a figura que representa aquela pista que você criou a partir daquela carta com o texto. Mais uma vez, o jogo de discriminação auditiva e o jogo de maleta imantada para a produção textual. Jogos para abstração, criatividade, imaginação e arte. Aí são pinturas, recortes, colagens, né? A própria maleta imantada, que é um recurso importado bem interessante, ela vem com cartilhas e várias peças fragmentadas, como quebra-cabeça, e a criança tem que colocar as peças imantadas nesse painel para criar um cenário, e ela pode depois complementar o cenário com um pincel para quadro branco, e depois pode contar a história ou escrever a história que ela criou nesse cenário. É um recurso que dá muitas possibilidades de uso. É bem interessante mesmo, porque ele trabalha com peças imantadas. A maleta de pinos, já conhecida, com 296 pinos, que trabalha muitas possibilidades, mas principalmente coordenação motora fina. Jogos de raciocínio lógico, e aí vamos voltar para questões matemáticas, estratégias mentais, função executiva, e aí temos jogos de manipulação, o jogo de estratégia mental para treino e segurança com relação a equilíbrio, a bola mágica, que são peças de encaixe que são movidas com o dedo para localizar as cores, tem a de 12 furos e tem a de 20 furos. Os jogos Boolean é um recurso excepcional para psicopedagogo e neuropsicopedagogo, que são jogos de estratégia mental. São 7 cartilhas com 4 pacotes de cartas,
onde você vai lendo a história e vai colocando as cartas em organização para eliminar e para resolver problemas de cada situação. Então são várias possibilidades de atividades com os jogos Bully. Labirinto inteligente, recurso de coordenação óculo-manual, estratégia mental, mudanças de cenário. A mesma situação com o labirinto trilha da fauna, que trabalha número e quantidade, coordenação motora fina. Corrida das cores, um recurso excepcional para trabalhar com grupos de até 5 participantes. Aí você tem agilidade mental, percepção visual, coordenação óculo-manual, rapidez na ação motora, tolerância, perdas e ganhos, né? Trabalha diversas possibilidades de resolução de problemas. É um tabuleiro que você balança e as peças se encaixam. E depois você tem que montar essa sequência de cores do tabuleiro na peça que está na sua mão vazia, né? Essas pecinhas ficam vazias. E você tem que encaixar as bolinhas coloridas de acordo com o tabuleiro. A Rebeca está dizendo para eu fazer sorteio dos jogos que estão na aula. Não, se for assim eu vou ficar no prejuízo, né? Enigma Sudoku. Aqui já precisa de uma compreensão maior, que são para crianças, adolescentes e adultos com uma compreensão maior. E aí são 2 tabuleiros com um pacote de dados em resina, formas geométricas, onde ele tem que organizar, tem uma cartilha com atividades. Ele tem que organizar os quadrantes aí, sem repetir formas geométricas nem na linha vertical, nem horizontal. É um recurso excepcional. A gente usou ele numa aula sobre descalculia. Torre Uno, que é o baralho Uno, mas agora em forma de torre. E o Ikpuzzle, que também traz 160 atividades de percepção visual para organização e mudanças de cenário. Tudo isso aqui é para trabalhar estratégia mental, flexibilidade mental, raciocínio lógico, mudanças de estratégia, mudanças de situações para resolver problemas. Cubos de cores e formas, outro recurso interessantíssimo. Aqui é um recurso do lado mais infantil, mas trabalha com a associação de cores, quantidade, número, traz várias possibilidades de uso também. Dia 1º vamos fazer uma live sobre esse jogo, Criativo Look. Ele antes vinha com 3 cartilhas, depois passou a vir com 5 cartilhas e agora está com 7 cartilhas. São mais de 200 atividades de estratégia mental, compreensão de situações diversas e resolução de problemas a partir de uma observação visual, onde se cria um cenário com 12 peças e tem que resolver essas 12 peças e no final tem um gabarito que, se estiver diferente, tem que mudar toda a atividade. Então é um recurso excepcional, um recurso um pouco caro, mas extremamente funcional. É uma caixinha pequena que você leva para qualquer lugar e faz com qualquer adolescente ou adulto, né? Desde que tenha compreensão para essa situação ou que você queira estimular o funcionamento executivo. Mais uma vez trazendo torre de equilíbrio e torre inteligente, recursos aí de estratégias de resolução, a sacolinha de símbolos matemáticos e números, trabalhando aí as descalculias, a organização, que é a discriminação dos símbolos matemáticos, dos números, para se chegar à organização e resolução de problemas. Tabuada imantada, muito interessante também, mas precisa de um nível de compreensão melhor para se trabalhar os cálculos matemáticos na tabuada e no papel. Torre mática, é uma torre de madeira, mas diferente das outras porque ela tem em cada peça que você tira, tem um comando matemático. Por exemplo, não é só fazer a retirada das peças para não deixar a torre cair. Tirou uma peça, tem que estar ali o caderno e o lápis. Por exemplo, tirou uma peça e tem adicione o dobro de 2 pontos. Você tem que fazer a operação matemática de acordo com cada peça. Pode trabalhar com grupos de crianças e adolescentes para o desenvolvimento da matemática como possibilidade aí no processo de trabalho do neuro e do psicopedagogo também. Jogos para controle comportamental, compreensão para as emoções, perdas e ganhos, lidar com tolerância e frustração, e aí tem Córtex 1 e 2, que são 86 cartas de percepção visual, de funcionamento executivo, de espera, de perda, de ganho, de passar a vez, que é um trabalho comportamental bem interessante.
Bullying, tô fora. Medo, aprenda a lidar. É um tabuleiro com várias cartas, trabalhando medos, dependendo aí do que se tem como situação de medo em cada um dos seus alunos ou pacientes. Drogas, aprenda a dizer não, que também é um tabuleiro com estratégias bem interessantes, trabalhando grupos. Tubarão-bocão, trabalhando prontidão, comportamento, a ansiedade. Bem interessante esse recurso. Mais uma vez, corrida das cores, outro recurso que a gente sempre usa, muito interessante. E, para finalizar, habilidades adaptativas, atividades funcionais e autonomia, o que a gente chama aí de atividades da vida diária, mas dentro de um contexto de funcionamento aí, desde o preparo até situações mais elaboradas. Aí tem jogos de encaixe, preparando as pinças, os cubos de atividades, diversos modelos de pinças que são importantes para a coordenação motora fina e para a grafomotricidade. Esse jogo que a gente já mostrou anteriormente, né, de dado, números e cores e organização dentro desse espaço a partir do uso de pinça. O kit de pinças para treino alimentar, isso é funcionalidade, isso é adaptabilidade, né, as condutas do dia a dia. A maleta de fechaduras, que é um recurso fantástico, muito usado por terapeutas ocupacionais para treino de atividades e funcionalidade do dia a dia, e os famosos adaptadores de lápis que a gente tem aí para organizar melhor o processo de escrita dos nossos alunos, que ainda em algumas situações podem ter dificuldades em segurar esse lápis. Mas é sempre importante avaliar qual o melhor adaptador a partir do uso que cada um vai fazer. E tem esse de 3 pontos, tem adaptadores mais simples, tem adaptadores para pinça tridigital, adaptadores com modelos diversos, engrossadores de lápis, adaptadores a partir de aranha-mola para crianças com paralisia cerebral, além dos cubos de novo de atividades que são funcionais para atividades adaptativas e de funcionalidade desse sujeito. Bom, aí a gente chega ao final desse momento. Deixa eu ver se eu consigo entrar com vocês agora, trazendo aqui a minha imagem. Peraí, cadê? Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês a minha imagem. Vamos ver se eu consigo aqui, que eu não sei mexer muito nesse negócio. Eu acho que eu não vou conseguir trazer. Peraí. Só um minutinho que eu estou tentando aqui voltar com vocês com a imagem. Mas eu não sei mexer muito nesse recurso, eu acabo não fazendo muito bem.